Agradecemos as presenças e convidamos para compor o painel temático a doutora Melisa Florinda Lima Teixeira, defensora pública do Estado da Bahia, pós-graduada em Direito Administrativo e que será a mediadora do nosso painel. Gostaria de convidar a doutora Mônica Soares, defensora pública do Estado da Bahia, membro do Conselho Superior, pós-graduada em Direito do Estado e Direito Digital. Gostaria de convidar o doutor Homero Medeiros, defensor público do Estado do Mato Grosso do Sul e professor de Direito Bancário. E gostaria de convidar também o doutor Marcelo Sampaio, perito criminal e coordenador de computação forense no Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto. Antes do início do nosso painel, gostaria de citar as presenças dos defensores públicos do curso de formação, que são Débora Pereira Natário, Gabriela Fortes, Guilherme Pegoretti, Letícia Pereira, Luiz Felipe Malini, Pedro Anhanhá, Vitória Souza da Silva, Nídia Milhomem Braga, Lucas Ribeiro Mota e dos defensores públicos Elana Rosas, Hélio Pessoa e Ellen Salaberry. Gostaria também de citar a presença da doutora Adriana Santana, perita de documentos, coordenação documentoscópia do Departamento de Polícia Técnica, do DPT. Vou passar o microfone para a doutora Melisa, que ela será a nossa mediadora neste painel. Boa tarde a todas as pessoas. Primeiro, eu quero dizer que pedir desculpas pelo atraso, que a gente atrasou pela manhã, acabou invadindo o atraso pela tarde. Dizer que é uma honra. Eu acho que para a gente que trabalha aqui na Defensoria, especialmente na especializada de cívil de consumo, esse momento muito grandioso. A gente traz inovações, a possibilidade de um debate aberto e profundo, e ser mediadora da nossa casa, ladeada dos nossos diamantes, né? Que eu vou apresentar, porque a doutora Mônica é isso e muito mais, né? E todos os colegas aqui. Então, como mediadora, eu não vou ficar elogiando muito, porque ao final eu vou fazer os agradecimentos, mas eu estou muito feliz pela oportunidade, Berta, pela sua iniciativa de trazer, né, isso para cá, para a nossa casa, para avançar e a gente levar melhores serviços para os nossos assistidos e assistidas. E eu queria, para a gente não perder tempo, porque os temas são maravilhosos, né? E a gente quer trazer conteúdo mesmo, eu queria apresentar, e aí no final a gente vai tentar fazer essa mediação, trazer algumas dúvidas, algumas considerações, e agradecer a presença de todos vocês aqui, ver todo mundo atento, todo mundo focado, além do público que está em casa, é algo surreal de bom, né, gente? Numa sexta-feira é maravilhoso demais. Que bom estar vivendo isso. E eu queria apresentar a doutora Mônica Soares, ela é defensora pública, é conterrânea como eu, sergipanas invadindo a Bahia, e ela atualmente, além de defensora, é conselheira do Conselho, né, Superior da Defensoria Pública, e é uma mulher que traz em si um arcabouço profundo de um conhecimento, ela é referência na Defensoria quando se fala de conhecimento jurídico, de estudo, de capacidade de aglutinar muitas e tantas coisas. Então, ela tem esse reconhecimento de todos, né? O que eu estou falando, na verdade, é algo muito público e notório, e é uma honra, né? Ela é pós-graduada também, uma das pós-graduações dela, que ela tem muitas, é em Direito Digital, e ela vai trazer um pouquinho desse conhecimento. Então, passa a palavra, te digo que é um momento de honra, porque a gente precisa valorizar primeiro os nossos, né? E começar por ela também, além de todos os outros convidados, é ressaltar a nossa importância e a nossa grandeza. Então, com a palavra, Vossa Excelência, conselheira, colega, uma colega maravilhosa também, fique à vontade e distribua aí todo o seu conhecimento conosco. Que impressão, né? Mel já passou aí, jogou a bomba aqui. Vamos lá. Gente, boa tarde a todos os que nos assistem, as pessoas que nos assistem aqui
prestigiando esse evento. Pela primeira vez em muitos anos, eu vejo a Defensoria realizar algo que recorde que existe o direito do consumidor, né? A gente ficava um pouquinho esquecido, e nesse momento eu agradeço o convite feito por Berta, nossa coordenadora da especializada civil, a Eliana Reis, a coordenadora do NUDECOM, e também colega de atuação, que juntamente com a doutora Elaina, que está aqui, não sei se Bianca permanece aqui, somos o quarteto aí do extrajudicial de consumidor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Queria agradecer a todos os servidores que eu avistei de manhã, alguns eu ainda vejo por aqui, que compartilham dessa experiência diária de fazer a Defensoria Pública do Estado da Bahia, tanto na parte civil quanto de consumidor, lá na Jardim Baiano. Agradecer a presença de todos aqui, os colegas que nos assistem à distância, a troca de experiências que nós vamos ter aqui, porque os temas estão muito engatilhados. Eu até me perdoem se eu, na minha fala, eu eventualmente tocar em um ponto de algum assunto que vocês dois irão tratar na sequência, mas é porque os assuntos estão muito interligados. E isso faz parte da dinâmica que realmente foi a pensada aqui para a gente trabalhar essa nuance dos contratos eletrônicos, né? Na verdade, a gente está aqui hoje para comemorar os 34 anos do Código de Defesa do Consumidor. E a gente precisa retroceder. Eu quero fazer uma digressão rápida, que esse código nasceu no início da década de 90, né? Mas ele foi um influxo da Assembleia Constituinte de 87. Então, vamos prestar atenção que em 87 tivemos a Assembleia Constituinte, que gerou uma Constituição em 88, que criou uma obrigação de adição do Código de Defesa do Consumidor no prazo de 120 dias, a partir da Constituição. Então, na década de 90, surge o CDC, que é uma norma já considerada vanguardista à época, mas que eu considero ainda atualíssima. E eu vou dizer por quê. Quando ele surgiu na década de 90, a gente estava num mundo, principalmente no Brasil, que sequer tínhamos abertura econômica aos mercados internacionais, a gente vivia ainda uma realidade de trabalho, máquina de datilografia, né? Quem não se lembra de concursos que exigiam prática de datilografia. E, no decorrer desses 34 anos, nós observamos o quê? O surgimento da internet, o aparecimento dos computadores, o surgimento dos smartphones, né? Dos tablets, me perdoe. E o código ele se manteve atual, mesmo com essa variação social toda que nós vamos, social, econômica, industrial, tecnológica, que nós observamos, o que mostra a versatilidade e a funcionalidade dessa norma. Uma norma que já na década de 90, por exemplo, ela previa a possibilidade de arrependimento, aquele prazo de reflexão de 7 dias para aqueles contratos que eram feitos fora do domicílio, né, fora do estabelecimento comercial ou por telefone. Eu considero essa disposição do artigo 49 do CDC o embrião do que hoje nós vamos conversar aqui, que são os contratos eletrônicos, que são os contratos firmados no meio de um ambiente virtual. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. No meio de um ambiente virtual. E um ambiente virtual que ele se desenvolveu de forma mais acentuada aqui no país e no mundo inteiro a partir da pandemia, né? No momento em que nós estávamos com restrição de circulação, restrição de consumo, a gente teve uma apresentação e uma imersão muito grande nesse ambiente de contratação. Eu não vou me ater aqui, nesse momento inicial, nos contratos bancários eletrônicos. Vou entrar nesse tema, mas eu quero dar uma introdução geral do que são os contratos eletrônicos, porque a gente consome vestuário, casa, educação, telefonia, tudo isso a gente contrata eletronicamente. Quando a gente faz uma matrícula de um curso, quando a gente faz uma matrícula de uma pós-graduação, quando a gente faz uma contratação de seguro, a gente está consumindo o tempo inteiro e fazendo essas contratações com o celular. Quando a gente dá o aceito, faço adesão aos termos de uso do serviço, aquela caixinha de informações que a gente clica, a gente está contratando eletronicamente ali. Então, desde 2020, especificamente, nós tivemos um volume acentuadíssimo de transações feitas através do ambiente virtual. Segundo a pesquisa do site Convergência Digital, por exemplo, o Brasil, ele hoje ocupa o 4º lugar em quantidade de usuários conectados diariamente na internet, contratando e consumindo. E para vocês terem uma noção da dimensão, da potência do nosso consumo, os dados aí que estão na tela, por exemplo, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, mostram que em 2023 nós tivemos um faturamento aí de 185 bilhões só no ambiente virtual.
com potenciais 87,8 milhões de compradores, né? A maioria são mulheres que consomem, 51% são mulheres. A faixa etária de maior compra é entre 35 e 44 anos. A região que maior consome é o Sudeste, seguido do Sul e do Nordeste, né? Depois vem aí o Centro-Oeste, o Norte. A classe social que mais consome é uma classe muito próxima da nossa realidade de trabalho, que é a classe C, D e E. Por isso que na Defensoria, pós-pandemia, a gente teve um volume acentuadíssimo de atendimento, porque as pessoas contratam em maior velocidade, levam também a uma situação de endividamento, porque comprar pela internet é algo muito fácil, ilusório e, ao mesmo tempo, desapegado do risco em que aquela compra, que é feita para você entrar num ciclo de retroalimentação, e eu vou mostrar aqui como é que a indústria de comércio utiliza estratégias para manter você fidelizado a um ciclo de compra. Houve um aumento expressivo do nosso público de atendimento em razão dessas contratações eletrônicas. Aí mostra, não vou me ater muito tempo, mas assim, aí mostra o volume crescente, né, dessas comercializações, o faturamento em bilhões que houve, a quantidade progressiva de consumidores comprando aí desde 2018 a 2023, as categorias que são mais usuais nessas contratações. Nós temos, em primeiro lugar, aí, o eletrodoméstico, né? E aí vai os demais segmentos. E esse gráfico que mostra o portal de acesso da compra eletrônica, mostra que o celular é o instrumento mais usado, né, para viabilização dessas transações. E o Brasil já tem uma projeção aí, nesse gráfico, de ser o 5º mercado mundial em comércio eletrônico nos próximos 4 anos, porque a gente junta um público muito, muito conectado com o volume de compras que é viabilizado através da contratação eletrônica. O que é que eu estou querendo trazer? Por que houve toda essa massificação da contratação eletrônica? Existe toda uma estratégia, né, de neuromarketing, acho que foi a doutora Fabiana que falou de manhã aqui sobre isso, de arquitetura de dados, de governança de informação, porque nós estamos numa sociedade de informação que usa dados para vender produtos e serviços. Então, essas estratégias que são utilizadas a partir de aceitação daqueles cookies, quando a gente entra em navegadores, esses aceites a qualquer política de privacidade, que você quer olhar o conteúdo de um produto, o aceite, aquilo ali, toda aquela informação ela é capturada e ela é traduzida em uma publicidade preditiva para fazer oferta de anúncios de produtos e serviços, que é o que se chama de neuromarketing, que estimula justamente a compra por impulso. Essas ofertas aí de descontos progressivos, cashback, programa de fidelidade, logística de entrega rápida, porque aí, às vezes, eles têm centro de distribuição muito próximos que conseguem fazer entrega em 2 dias. Uma logística reversa, né, que é aquela devolução do produto de forma rápida. São formas de manter a fidelização e estimular o consumo crescente. E o que nós vamos resvalar numa política de endividamento muito grande dos consumidores a partir dessa facilidade de acesso ao ambiente de consumo. Uma das estratégias que eu também tenho percebido ultimamente feito por essas empresas é que eles têm utilizado, inclusive, aquelas plataformas do Reclame Aqui, do consumidor.gov, para evitar ter uma reputação negativa. Então, eles têm procurado resolver de forma eficaz as demandas que chegam até lá, porque aí eles não vão ter uma negatividade no apontamento. Porque, em essência, todos esses contratos que eu falei aí, eles são contratos tão similares quanto... Isso mesmo. Similares aos contratos tradicionais, né, que nós temos. Não é, o contrato eletrônico ele não é uma situação específica, ele é uma situação similar a um contrato tradicional, só que feito no ambiente eletrônico. Hoje em dia, nós temos nos deparado com contratos feitos por chamada de voz, mensagens, tem QR Code. O que a gente tem pego de forma mais comum na defensoria são esses contratos aí, em que é feita a captura da selfie e aposto esses dados aqui. Eu vou me aproximar para mostrar a vocês esses dados aqui de geolocalização, latitude, longitude, IP. E o modelo, né, serial do aparelho que é utilizado. Qual é o grande problema que a gente tem deparado hoje em dia com isso? Eu vou trazer na sequência, esse caso aí, para mim, foi paradigmático,
porque esse assistido nos procurou com essa informação de que ele tinha sido vítima de um empréstimo, um desconto no benefício previdenciário. Ele imediatamente ele foi no juizado, sem assistência, deu entrada na ação, a juíza, assim que pegou que mandou pedir o contrato, que viu a foto com a selfie, falou, não, ele contratou. E o que é que a juíza fez? Deixa eu mostrar aqui. Está passando, não. Aí. Isso aí são trechos da sentença. A juíza, assim que recebeu aquela foto, ela identificou que o assistido estava praticando uma litigância predatória e condenou a parte em litigância de má-fé. Multa de 9%, julgou a ação improcedente. Esse assistido nos procura na defensoria com a ação transitada em julgado. Nós tentamos ainda, através de uma atuação transversalizada com o juizado especial, impetrar um MS para desconstituir a sentença, para tentar livrar esse senhor desse desconto, porque eu não tinha nenhum recurso tecnológico para dizer que aquilo que está ali não aconteceu. Na minha curiosidade, por isso que eu estou ansiosa pela sua palestra, doutor Marcelo, eu descobri que existem sites que permitem a consulta da latitude, a longitude, do IP. E esse assistido sequer tinha telefone, mas aqui está constando que ele fez por um iPhone 12. Né? Aí, peguei esses dados, joguei na consulta do site que eu vou te mostrar. Dava uma localização no estado de São Paulo. Tá? E aí, essa juíza... Desculpa, peraí. Não, aí. Descobri esse site aí, que é o Localize IP. Eu joguei os dados do IP, dei uma localização. Isso não é do caso dele, tá? Joguei esse Localize IP, dei uma localização do estado, da cidade de São Paulo. Fiz a consulta pelas coordenadas que também tem no contrato. Deu o estado de São Paulo. E o rapaz sequer tinha telefone. Oficiei a operadora para verificar se tinha alguma conta. As operadoras, ele não tinha nenhum número de telefone vinculado ao nome dele. Então, qual é o drama que eu quero chamar a atenção dos senhores aqui? Hoje em dia, eu tenho percebido, e as colegas podem asseverar isso, qualquer contrato que a gente mande pedir, que venha a selfie, o judiciário está entendendo que existe uma presunção absoluta de contratação. E não tem se dado ao trabalho de determinar sequer uma perícia para verificar IP, geolocalização, o aparelho de entrada, verificar se houve a coleta cadê as mensagens que foram trocadas, cadê as ligações telefônicas em registro telemático. Há uma presunção quase absoluta de que tem selfie, fez a contratação, eu não quero nem saber. Então, é absolutamente necessário, e aí tem esse site também que é recente, eu vou falar dessa portaria mais à frente, esse é um serviço do governo federal, o validar.it.gov.br, que permite que você coloque o contato eletrônico, seja em QR Code, em arquivo ou na URL, você anexe e gratuitamente esse site ele faz a verificação de autenticidade ou não daquela assinatura, não da assinatura em si, mas ele tem como comprovar se houve alguma alteração ou alguma adulteração no caminho de contratação. E ele emite um relatório dizendo que a assinatura está conforme, disforme ou está indeterminada. Para a gente que não tem nenhum aparato, é um caminho inicial para, pelo menos, a gente preparar e conseguir fazer ação. O que eu acho que não dispensa o trabalho pericial mais à frente. Né? São elementos que se fundem para poder mostrar que existe uma imprecisão e uma imprevidência muito grande em se partir para um julgamento de mérito prejudicial ao usuário, né? Com base em uma mera alegação de existe uma foto no documento. Eu não vou ler esses 3 instrumentos normativos, mas eles são... aqui é uma medida provisória de 2001, que é o primeiro ato no país que trata da validação eletrônica de assinaturas. Nós temos, em 2018, lá aqui embaixo, ó, o primeiro julgado do STJ que reconhece a validade de um contrato eletrônico. Né? Em 2020, em plena pandemia, tivemos aí essa lei 14.063, que estabelece o sistema de chaves públicas, né, para entes públicos, para contratos com pessoas privadas,
E essa portaria, em 2023, que ela estabelece justamente esse validar, né, que essa validação com a emissão de relatórios de conformidade. Esse hoje é o único, esses três documentos aí normativos, são os três únicos documentos legais que a gente tem no país que tratam sobre comércio eletrônico. Por quê? Porque nós não temos uma lei que regulamente o comércio eletrônico. O que a gente pode trabalhar são essas três normas e o Código de Defesa do Consumidor, com toda a sua parte principiológica, com a necessidade da gente verificar a presença dos requisitos de validade, de existência do contrato, o cumprimento do artigo 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, né, quanto àquela necessidade de ter informações claras, precisas, adequadas, os usuários serem suficientemente esclarecidos de todos os termos da contratação. O que a gente vê no ordinário, especialmente no comércio eletrônico, é que o mero aceite, ele implica na aceitação universal de todas as cláusulas do contrato, como o contrato de adesão, que é, né, sem nenhuma possibilidade de discussão do conteúdo, o que pode levar a uma situação de nulidade. E aqui eu tentei criar um roteirinho para ajudar as pessoas que operacionalizam na área, sejam advogados, sejam defensores, diante dessas situações que são muito inusuais para a gente, né? E tem sido, porque uma realidade que a gente tinha era do papel, o contrato físico, a assinatura, a gente solicitava ao DPT que fizesse a perícia grafotécnica, estava muito tranquilo a gente conseguir provar a fraude. Hoje em dia, a gente tem um universo de contratações feitas das mais variadas formas, né, e que a gente fica sem saber, tateando ainda como conduzir nesse novo caminho. Então, o que é que a gente tem feito? Primeiro, a pessoa chega na defensoria sem nenhum tipo de informação. Chega, olha, estou recebendo um desconto no meu benefício, o que é que eu faço? Primeiro passo, a gente expede um ofício solicitando o envio do instrumento contratual. Basta isso? Não. Eu solicito também o envio disso aqui, ó, conjunto de evidências empregado na contratação. Porque esse conjunto de evidências, ou dossiê eletrônico, como se chama, que vai me trazer aqueles dados de geolocalização, número do IP, número do aparelho, né? É aquilo que vai me dar subsídio para poder eu conseguir fazer esse ponto 2 aqui, que é a consulta de dados, né? E a tentativa de validação dos elementos de informação que estão presentes no contrato. Posso fazer ação já com isso aí? Posso. De forma incipiente, posso, e dou entrada. Se o banco não me envia o contrato, não me envia o dossiê, o que é que eu posso fazer? Eu posso entrar com a produção antecipada de prova, peço que esse contrato é um processo, né? É mais uma burocracia. A gente entra com a ação de produção antecipada de prova, o juiz determina a exibição do documento, a gente anexa na petição, dá entrada na revisão, na declaratória, contestando essa assinatura. Acho extremamente essencial que a gente solicite sempre a perícia técnica por um profissional de informática, porque são informações muito específicas de um domínio que a gente não possui, nem o juiz possui, e o perito, pela sua natureza, ele é um auxiliar do juízo. Então, a gente precisa pedir a perícia técnica associada à inversão do ônus da prova. Por quê? Sempre. Porque esse tema 1061 do STJ, ele já diz o seguinte: toda vez que a parte contestar a autenticidade da assinatura, cabe a inversão do ônus da prova para a parte que não fizer a apresentação desse contrato e a comprovação da autenticidade e integridade do documento. Então, associar a perícia técnica ao pedido de inversão, providência sempre adotada. Essas duas aqui, a gente pode deixar como opcionais, a depender da situação, que é solicitar a apresentação dos áudios, das mensagens, das evidências telemáticas que foram trocadas, oficiar as operadoras, como eu fiz no caso do usuário que eu trouxe aqui, para verificar se aquele número de telefone que é indicado no contrato corresponde ao do usuário. Então, esses daí hoje são os instrumentos que a gente tem se utilizado lá na Defensoria para tentar amealhar a instrução probatória capaz de evidenciar que existe um vício de contratação, porque não basta apenas esses contratos terem sido formados de forma fraudulenta em relação a esses dados, como também, às vezes, existe a contratação, e o doutor Homério vai tratar disso mais adiante, em que ele tem toda a aparência de irregularidade, mas o dinheiro cai em outra conta.
ou os dados são duplicados em outras contratações. Eu não vou entrar nesse tema, porque já é o tema do colega. Mas são várias realidades aqui que a gente passa pela defensoria, né? Também não vou entrar muito aqui, mas são elementos de informação que eu trago aqui para todos, de forma de a gente tentar bagunçar um pouco essa história aí de validade de todos os contratos que são apresentados. Questionar, vem cá, esse contrato eletrônico aqui, ele seguiu a criptografia assimétrica ou simétrica? Me comprove aqui se foi utilizado uma chave pública ou esse par de chaves, que é essa combinação, chave pública e chave privada. Então, dá uma apertada no fornecedor que faz esses contratos, porque o que a gente vê hoje é uma realidade de muitos correspondentes bancários, né, que lidam com várias instituições financeiras e que não têm o menor cuidado em utilizar isso, ou até, estou correndo para isso, não tem o menor cuidado em fazer essa captura de dados, essa distribuição de informação, né, zelar pela boa ordem das contratações e proteger, rapidinho, e proteger os assistidos, que são aqueles vulneráveis que a gente já sabe de antemão que são pessoas que existem, que pecam por uma vulnerabilidade não só social, econômica, informacional, técnica e principalmente das pessoas idosas. A doutora Fabiana de manhã aqui entrou nesse assunto e eu fiquei feliz por ver a preocupação dela, que também nos angustia. Quem atende na defensoria sabe que são as presas mais fáceis, né, do mercado de consumo, desse mercado capitalista, são os idosos, por uma questão até psicológica, né? Temos aí as complicações neuropsicológicas já próprias da idade. São pessoas com uma avançada de idade, com uma dificuldade de entendimento, com o entendimento mais lento, né? Pessoas que nasceram em um outro momento de vida e que sequer sabem manusear o WhatsApp e que recebem mensagens, contrate aqui, sim, bote um joinha se você quer contratar, e ele não sabe, ele não tem noção que tudo ali leva a uma contratação e a um comprometimento de renda. Então, esses idosos, eles estão acentuadamente na hipervulnerabilidade do mercado de consumo. Em razão disso, esse PL 74 de 2023, ele foi proposto ano passado, pensando justamente em estimular que todo o contrato eletrônico ele seja submetido no ato da assinatura à via física. Ah, mas é um retrocesso. A gente está lidando com um contrato eletrônico que vai voltar para a assinatura. Diante da especificidade, da vulnerabilidade de quem nós estamos tratando, que é o público idoso, sim, iremos fazer isso. Se essa for a forma da gente inibir práticas fraudulentas e proteger essa população, sim, teremos que fazer isso. E essa iniciativa do PL, ele veio a partir de uma experiência da Paraíba, que aprovou uma lei, tem uma constitucionalidade duvidosa, porque ela trata do mercado financeiro no âmbito local, mas que o STF disse assim, ó, tá ok, porque o que vale a pena aí é proteger o idoso, entendeu? Então, passou na constitucionalidade, e isso fundamentou, foi a ADI, acho que 7027, não me recordo, eu pego depois para passar para vocês. Então, o STF já deu ok, esse PL aí está tramitando, espero que isso vire de fato uma lei. Diante da nossa falta também de arcabouço normativo, também existe esse PL aqui, que é o 3515 de 2015, que está numa tramitação extremamente lenta, porque não há interesse em regulamentar, né, em criar amarras, porque é muito fácil comercializar, é muito fácil ofertar crédito, é muito fácil capturar os clientes nessa multiplicidade de transação, mas que ele está, o último movimento dele, eu olhei ontem, é de janeiro de 23. Ele foi desapensado de um projeto, apensado a outro. E espero aqui, como eu comecei falando do passado e do quanto o código é funcional, eu espero que no nosso futuro a gente chegue aí ao reconhecimento tanto do PL 74 quanto do 3515, para que a gente consiga ter amarras mais firmes, porque hoje a gente basicamente se sustenta naquelas 3 normativas que eu falei, nesses princípios específicos dos contratos eletrônicos, que eles são extraídos
da Lei Módulo das Nações Unidas, né, um documento internacional, e basicamente do nosso CDC com o macro princípio, que eu assim considero, de boa-fé objetiva, que a gente tem que velar para que o público consumidor em geral ele seja protegido diante da vulnerabilidade que ele apresenta no mercado de consumo. Eu não vou me estender mais, porque nós temos mais palestrantes aqui. Agradeço a oportunidade. Desculpe a fala corrida, mas eu estou tentando compensar aqui para que todos não se cansem e a gente consiga usufruir da informação que é tão necessária para a nossa qualificação. Muito obrigada. Doutora Mônica, que incrível, né? Ouvi-la. O material, assim, muito completo. Doutora Mônica é uma pessoa que ela não entrega pouco. Quando ela vem, ela sempre entrega muito e eu não erro quando eu digo isso. Parabéns, todos muito atentos, o conteúdo, assim, de verdade, que prazer. E a gente teria que ficar com os três aqui, uns 3 dias imersos nesse assunto, porque é muito interessante a nossa realidade de agora e para frente, né? E o quanto que a gente precisa avançar enquanto instituição para trazer esses mecanismos. Muito obrigada, tá, pela honra de compartilhar seus conhecimentos conosco, né? A gente fica muito feliz e honrada de tê-la como nossa colega aqui. E aí, a honra parte 2 da tarde, convidar o nosso colega também, que é defensor, mas de outro estado, do Mato Grosso do Sul. É verdade. Além de ser defensor, ele é professor, ele tem uma rede social com mais de 55 mil seguidores, ele produz muito conteúdo no que se refere a direito bancário, então é interessante para que vocês tenham, acessem lá, Mônica, você tem que fazer o seu, viu, conteúdo. Não precisa, porque você tem muito conteúdo, assim como professor. @homeromedeiros.prof. Eu estou falando isso porque eu fiquei amarrada no conteúdo dele. E aí, vocês quiserem seguir, não estou ganhando nada para isso, mas assim como Mônica tem uma profundidade, como também Marcelo, né, Sampaio, o perito, também tem oportunidade da gente se aprimorar aí com conteúdo gratuito e acessível. Então, eu tenho uma honra, parte 2, seguida de Mônica, te convidar aqui para trocar, para nos orgulhar com esse conteúdo também, doutor Homero Medeiros. Seja bem-vindo e fique à vontade. Eu só queria agradecer a presença aqui, antes do colega vir, da senhora Selma Magnavita, né, que ela está aqui com a gente, e ela tem uma história muito bacana e marcante, diretora-presidente da Associação dos Movimentos Donas de Casa e Consumidor. Então, a presença dela nos honra muito nessa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra muito grande vir à Defensoria Pública da Bahia, falar de um tema que eu aprecio há alguns anos na Defensoria Pública. E parabenizar a iniciativa aberta de ter, né, capitaneado esse movimento. E fico muito feliz com a programação. Além de tudo, de ser jurídica, ela tem outras disciplinas, e aí dá um caráter muito heterogêneo, isso é muito importante. É a primeira vez que eu estou falando de direito bancário, tendo um expert na área de perícia falando junto, né? Eu queria até te ouvir mais do que eu falar. Eu gosto muito de aprender. E eu quero contribuir um pouco, né? Embora tenha um tempo curto, né? Eu vou falar isso, eu vou invocar a prerrogativa do prazo em dobro nosso, para tentar pelo menos mais uns 10 minutos a mais, porque o tema é muito profundo para se falar, né? Contratação eletrônica. E aí, trazendo para a segmentação da contratação bancária, hoje, na verdade, é o que acontece no cenário do mercado financeiro. Raro é o contrato hoje que nós temos contratação presencial. É raro. Ninguém quer sair de sua casa também para ir lá no banco pegar dinheiro. Todo mundo quer fazer da sua casa de forma, né, bem acomodada, bem tranquila. E, lógico, o mercado financeiro, sabendo desse movimento crescente, forte, usa de todo o seu poderio econômico para assediar. E a palavra é essa mesmo. Tá? Não tenho o mínimo receio, eu estou na Casa da Defensoria Pública e eu não tenho vergonha de falar isso. Eles assediam a população. E eu fiz uma provocação que eu tive no Tribunal de Justiça de Goiás, eu saí de lá até feliz, porque o desembargador virou para mim e falou assim: olha, a sua fala, doutor Homero, me lembra o AI-5 da ditadura. Né? Tanta regra que você quer pôr na contratação eletrônica que parece, né, censura. Eu saí elogiado da palestra, lógico que foi uma ofensa, mas eu saí muito feliz, porque eu levei o meu recado, né, para ele. Era uma disputa lado pró-consumidor e outro lado pró-bancário,
Mas eu saí feliz com a minha fala. Triste pela fala do desembargador, mas feliz porque eu vi que incomodou ele. Se incomodou, colocou ele em ponto de reflexão. Isso é muito importante. Então, essa contratação, cara, virou a tônica, como a doutora Mônica colocou. Pós-pandemia, então, virou um caos. E aí vem uma crítica que a gente precisa atuar, nossa defensoria. O maior problema não é só o contrato, é o pré-contrato. Porque com a derrubada da contratação telefônica, vocês vão perceber isso na minha fala, na verdade, o marketing ativo hoje não é gravado. Não existe obrigação legal de a instituição financeira e as financeiras, principalmente os bancos digitais, quando ele liga para o consumidor, liga para aquela pessoa idosa e ele assedia aquela pessoa idosa, ele não tem obrigação de gravar aquilo ali. E aquela contratação que, na verdade, é totalmente telefônica, ele só ultima o ato por meio de um link no WhatsApp ou SMS, ele já está com a vontade toda viciada, só que aquilo ali não tem prova materializada. Então, a Defensoria Pública, e aí fica aqui a oportunidade, precisa encabeçar essa discussão de um marketing ativo à pessoa idosa, né, ser sempre gravado. Porque é só assim que a gente vai desconstruir os abusos que existem hoje, todos os dias, com pessoas idosas. É assustador o que acontece hoje, por exemplo, com o beneficiário do INSS. Ele praticamente está ficando sem renda por conta de empréstimos consignados. Aí vem RMC, RCC e assim vai. Vou me guiar aqui e vou tentar colocar a velocidade 2 do YouTube para a gente tentar falar tudo que precisa. Cadê? Para onde que eu aponto? Para cá? Aí foi. Então, primeiro ponto, né? Temos a contratação presencial, que é um dilema nosso ainda, né? É um grande entrave jurídico que a gente tem que enfrentar, porque o STJ ainda está discutindo qual que é o requisito de assinatura de uma pessoa analfabeta. Já teve decisões colegiadas, mas tem recurso repetitivo de novo afetado para a temática, e os bancos não cansam de insistir que eles têm que vencer sempre. Então, a gente precisa, cada vez mais, bater duro, pesado nas nossas demandas, na nossa atuação, com relação à contratação da pessoa analfabeta. Mas aqui eu quero aproveitar esse momento para trazer uma fala mais especial, porque nós temos um público que, às vezes, ele não é analfabeto, mas ele é analfabeto funcional. Ele sabe desenhar o nome dele. Essa que é a grande realidade. Ele aprendeu a desenhar o nome dele, mas ele não sabe nem ler direito. Só que esse analfabeto, ele desenhou na identidade dele. E se ele desenhou na identidade, tem uma presunção praticamente absoluta, inabalável, de que ele sabe ler, escrever e interpretar tudo que está na frente dele. E aí os contratos todos que são firmados com essas pessoas, né, são taxados no Poder Judiciário de contratos válidos, eficazes. E aí vem minha reflexão. Será que nós não precisamos discutir também do ponto de vista interinstitucional, interacadêmico, trazer o profissional de psicopedagogia para fazer uma perícia técnica, para falar que aquela pessoa é analfabeto funcional e desconstruir aquele contrato? Então, o analfabetismo funcional precisa ser melhor tratado pelas nossas instituições, Defensoria Pública no Brasil afora. Então, eu trouxe esse primeiro ponto para isso, porque essa compreensão, essa informação, esse esclarecimento é feito de forma adequada àquela pessoa. A contratação precisa ser revestida de uma especificidade muito maior do que é com a pessoa que tem um grau de conhecimento, né, comum, né, como a gente vai dizer aí, que ela tem uma alfabetização pelo menos básica para ler e interpretar aquele contrato. Senão, para mim, o contrato está maculado. Ele é enganado, literalmente, pelo correspondente bancário, que é o grande mal do sistema financeiro nacional hoje. E aí, dentro da contratação, né, que a gente tem remota, tem a primeira delas, que é a telefônica, que para mim foi um grande erro. Nós buscamos, e eu falo que fiz parte desse processo de discussão, buscamos banir a contratação telefônica no âmbito do INSS, achando que essa seria a solução do problema. Mas aí surgiu esse outro, que é o assédio por telefone e se contrata eletronicamente. Aí está um grande problema. Mas ainda tem a contratação telefônica. Só que a contratação telefônica, ela tem um ITER, ela tem um procedimento a ser seguido. E aí eu fiquei muito feliz da doutora Mônica colocar, né, a história do CDC, mas, infelizmente, doutora Mônica, eu tenho andado tão decepcionado com a aplicação do CDC, porque maltratam todos os dias o CDC, que eu entendi que as nossas soluções, né, para a prática do nosso assistido, ela tem que ir além do CDC. O CDC hoje não é suficiente para tutelar mais o consumidor bancário. Não é que ele normativamente não é, mas o aplicador dele não aplica de forma correta. Então, nós temos que usar outras armas para tentar desconstruir os abusos que são praticados no mercado. E a autorregulação bancária hoje é a grande tônica, na minha visão, para nós buscarmos aplicações que vão resolver os problemas no dia a dia. E quando eu falo de autorregulação bancária, eu trouxe a SARB 27, mas, na verdade, ela é um espelhamento de uma consolidação de várias outras normativas que foram editadas. Então, essa norma é espelho da SARB 14, que fala da contratação telefônica, que foi revogada por essa 27. A 27 entrou em vigor em janeiro de 2024. Mas a 14, que já tratava da contratação telefônica, tem a mesma disposição. Então, esse ITER aqui é muito importante, porque não é só ligar e ser um locutor esportivo, igual eu estou tentando falar aqui,
olha aqui, eu estou com crédito para você, você aceita esse crédito? Quer contratar? Sim, não, que vai embora e contrata. Não é assim. Não pode ser assim e funciona assim. Nós temos uma ação coletiva em Mato Grosso do Sul que tramita há quase 7 anos de RMC. Tem vários áudios anexados nessa ação coletiva. É um absurdo o que se fazia com essas pessoas na contratação telefônica. Primeiro que ele liga e não fala que é um empréstimo, nem fala que é um saque. Ele fala, ó, o senhor tem um troquinho aqui, o senhor tem um crédito aqui, o senhor não quer pegar esse dinheiro para o senhor? Mesmo que assim, é absurdo. Mas é assim que contratava. E aí tem esse item a ser seguido, que eu tenho que ter informação clara e adequada, tem que ter a leitura do resumo contratual. Veja o nível de detalhamento que tem que chegar a uma contratação telefônica no Brasil por força da autorregulação bancária. Não existe nenhuma lei em sentido estrito no Brasil que fala disso, só autorregulação bancária. Então, esta norma ela é muito importante. E eu penso que a oferta do crédito tem que seguir mais ou menos isso aqui. Porque senão a gente não vai barrar essa avalanche que existe dos correspondentes bancários, famosos pastinha, de assediar os consumidores. A partir do momento que eu obrigar a gravação do marketing ativo, eu vou travar. Ou pelo menos vou documentar para depois eu desconstituir. Então, este item precisa ser seguido. E não é só simplesmente ler o resumo contratual. Tem a segunda etapa. Olha, o senhor tem certeza que o senhor está fazendo um saque no cartão de crédito e que esse saque não é um empréstimo bancário? O senhor concorda com essa modalidade contratual? Sim, concordo. Aí, sim, valida a contratação. Então, esse item precisa estar detalhado nessa gravação telefônica. E quando se contrata por telefone, tem que ter esse caminhar. Se não tiver, nós temos que aplicar o 104 do Código Civil, falando que violou a forma essencial da contratação telefônica. Então, toda vez que tiver contrato telefônico, eu preciso pedir a gravação, necessariamente. Eu não tenho como avançar. É claro que nós vamos ter, por exemplo, no crédito consignado, a Instrução Normativa 108 veda a contratação telefônica. Mas, no serviço público, nós temos permissão para contratação telefônica. E na iniciativa privada, nós temos vários assistidos que são pessoas autônomas, que não têm fonte de renda, e que contratam por telefone. Então, sempre que estiver diante de um contrato telefônico, pedir a gravação e checar cada uma dessas etapas que tem aqui para verificar. Onde está o passador? Que eu não. Para cá? Isso. Para não ter, né, problemas na hora da argumentação. Porque a gente simplesmente falar que a contratação telefônica ela é nula, a gente vai quebrar a cara. Porque, infelizmente, hoje o cenário que a gente vê na jurisprudência é pró-mercado. Então, literalmente, eu tenho que desenhar para o magistrado, ele desconhece a autorregulação bancária, assim como eu desconhecia no passado. Então, eu preciso mastigar para ele, mostrar cada etapa da contratação telefônica para falar para ele, olha, violou isso aqui. E aqui está a falha, e por isso o contrato deve ser desconstruído, porque ele violou o 104. Só que aqui o grande problema vem aqui, na contratação remota, que aí eu incluo os 3 grandes subprodutos. Terminal de autoatendimento, que a gente chama de caixa de autoatendimento, dispositivos móveis e internet bank, também regulado de forma mais detalhada pela própria autorregulação bancária. E a mesma dupla confirmação que eu tenho no sistema de contratação telefônica tem que ser seguido aqui no caminhar da contratação remota. Então, não é só simplesmente clique no link e valide a assinatura. Eu tenho um item a ser seguido nessa contratação remota que precisa ser observado pela autorregulação bancária e aí as instituições financeiras que estão subordinadas a essa autorregulação bancária. E o CDC nos ajuda nisso, porque, veja, o CDC fala que a aplicação dele não exclui, pelo contrário, ele institui normativamente o diálogo das fontes, claramente, ele positiva o diálogo das fontes no CDC. Então, não exclui a aplicação de outras normas. A autorregulação bancária, então, tem que ser aplicada plenamente na contratação bancária em geral. Então, esta dupla confirmação, que é a fase de aceitação de ofertas e demonstração de interesse, tem que ser seguida na contratação. Mesmo que eu chegue num caixa eletrônico e eu vou ali, insiro meu cartão e queira contratar, eu tenho que passar por todas as etapas que estão ali. E aí surge a questão do problema probatório, porque nós não conhecemos por dentro o funcionamento do sistema bancário. Então, quando às vezes a gente vai pedir provas ou vai se requisitar alguma informação, a gente só pede a cópia do contrato. Aí o banco manda aquele extratinho, né? Olha, tá ok, tem lá 48 parcelas de R$500. Ponto. A gente só pede isso. E, na verdade, ele não mostra o dossiê. Aí é bacana esse diálogo que a gente vai ter aqui contigo, que é a importância do log. Tudo que se faz no sistema bancário tem rastro. Tudo, inclusive as consultas do gerente às suas operações. Se ele ficar acessando a sua conta, vai ter log disso lá registrado. Então, nós precisamos pedir o log das operações. Então, eu quero o log da minha conta daquele dia que foi feita a contratação no terminal de autoatendimento. Eu quero ver se foi seguida todas as etapas. Cadê o desenho de todas as etapas que foram seguidas aqui nessa contratação? Foi seguido? E olha as etapas. Olha o tamanho do caminhar que a gente tem aqui.
que é a primeira fase. Essa aqui é só a primeira fase de contratação. Então, veja, tanto no terminal de autoatendimento, tanto no aplicativo, quanto no Internet Bank, eu entrar no site lá, eu preciso seguir isso. Eu tenho que ter, primeiro, condições gerais disponíveis a todos no site. Tem que estar disponível essa condição geral. A gente diligencia para ver se aquele banco deixa disponível ostensivamente para as pessoas essas condições gerais, naquela modalidade. É um elemento obrigatório, segundo a autorregulação bancária. Então, onde que está isso? Está no local de fácil, não é só onde está, né? Está no local de fácil acesso, o consumidor, por exemplo, vulnerável ou hipervulnerável, ele consegue acessar essa informação? Aquela pessoa, né, doutora Mônica, que não tem o celular, ela consegue acessar isso aqui? Jamais. Como é que ela poderia contratar eletronicamente? Não poderia. Ela não passa na primeira etapa. Segunda etapa, resumo contratual, que tem requisitos obrigatórios fixados pela autorregulação bancária. Então, todos esses elementos, eu não vou ficar lendo, vou deixar esse material, eu até preparei o slide e passei, eu tenho um mapa mental completo da contratação eletrônica, com todos os detalhes, deixei disponível para vocês. Ele tem que ter todos esses elementos, todos, sem exceção, para que a contratação seja válida. Estou até deixando o senhor de costa, né? Então, tem todos esses dados. E, além disso, os elementos mínimos, eu tenho o momento da apresentação desse resumo. Não adianta mandar depois de contratado o resumo para casa do consumidor. Tem que ser antes da contratação. E antes da etapa final de eu fazer o sim na contratação. Tem que ser antes. E, além disso, o fato de apresentar o resumo nessa primeira etapa não dispensa o envio do contrato posteriormente para aquele consumidor. Então, mesmo que ele acessou o resumo contratual na tela do terminal de autoatendimento, depois ele tem que receber o contrato com as suas condições gerais. E descrevendo, não vai ter a assinatura física dele, mas vai ter as condições contratuais todas detalhadas, todas as cláusulas que vão reger aquela contratação. Tem que estar previsto isso lá também. E, por fim, tem a fase de alerta, que é advertir o consumidor. Olha, consumidor, é isso mesmo? Você quer fazer um empréstimo consignado ou você quer fazer um saque? A modalidade é essa que você está fazendo? E aí eu passo para a fase final, que é o interesse dele em clicar no simzinho lá, final. E essas etapas, na verdade, algumas acontecem. O problema é que a forma como ela é realizada simplesmente é uma aceleração de etapas, né? Ele tem, literalmente, guia. Se você acessar uma aplicação, eu até fiz isso essa semana, no Nubank, por exemplo. O Nubank, se você não consegue acessar uma aplicação dele sem ter um cartão de crédito. Eu fui migrado obrigatoriamente para o Nubank, por conta de um outro banco que eu tinha. E aí eu fui para lá porque eu queria acessar a minha conta. Eu só queria ter a conta, eu não queria ter cartão de crédito. Eu não consegui sair da tela do cartão de crédito. Porque ele te guia a fechar a contratação. Então, esse log da contratação é essencial. A gente precisa pedir isso, seja no celular, seja no terminal de autoatendimento, seja no Internet Bank. É muito importante. E aí, esse ITER, todas as vezes a gente tem que pedir essa informação para a instituição financeira. Então, nos nossos ofícios, a gente precisa colocar, banco, apresente o contrato, apresente o ITER, o caminhar, a documentação que registra todas as etapas da SARB 27 na contratação eletrônica. Banco, me forneça isso. E aí entra a parte de finalização, porque é onde mais acontecem problemas das assinaturas eletrônicas. A doutora Mônica já trouxe aqui alguns pontos essenciais, e eu queria trazer um viés mais para o lado do bancário, que é a medida provisória que a doutora Mônica já trouxe, que é a primeira norma que veio a positivar assinaturas eletrônicas. Ela tem dois, né, cenários de aplicação. Temos aquela que existe o token mesmo, que a gente comumente usa, o pendrive, que conecta ali e faz a assinatura eletrônica, mas nós temos as assinaturas eletrônicas validadas pela medida provisória 2200, que são outros meios, desde que aceito pelas partes, outros meios seguros. Só que aí eu entendo que esta medida provisória sozinha, ela não faz verão. Infelizmente, porque o judiciário fala o seguinte, olha, consumidor, se você tem uma self, está válido, que é o que está acontecendo na prática. A Defensoria Mato Grosso passa pelo mesmíssimo problema, é de norte a sul, eu acredito que isso aconteça. Tem uma self, está válido. Não se investiga nem como é que essa self foi parar lá, mas ela está lá, está válido, o contrato acabou. Consumidor, você é um litigante de má fé, você é predatório. Aí vem a Circular 4036 de 2020, uma norma muito importante, que ela vem falar tanto da cédula de crédito bancário, quanto da cédula de crédito rural. Então, contrato bancário que a gente faz, o que é cédula de crédito bancário? Ela é regida pela Lei 10.931. Então, todos os contratos praticamente que nós trabalhamos na Defensoria Pública são cédula de crédito bancário. E ela traz alguns requisitos aqui que, para mim, são as pedras fundamentais para eu invalidar um contrato eletrônico. E naquele caso específico que a doutora Mônica trouxe, aqui nós temos a solução. Quando a circular fala de requisitos de assinatura eletrônica, o dispositivo que vai assinar aquele contrato tem que ser pessoal e intransferível.
Se aquela pessoa não tem celular, ela não poderia contratar, segundo a circular do Conselho Monetário Nacional. Ele tem que ser pessoal e intransferível. Isso aplicaria a todas as instituições financeiras do Brasil. Isso não vai aplicar, óbvio, no comércio eletrônico em geral, fora do mercado, né, regido pelo Conselho Monetário. Então, um contrato de e-commerce comum não vai aplicar isso. Mas, na contratação bancária, é aplicável. Me fala um idoso que está usando o celular dele. Normalmente, é o celular do correspondente bancário, picareta, literalmente, que está fazendo assinatura eletrônica. Que está enganando o idoso. Ou que engana o idoso a ceder o acesso dele e instalar a aplicação no próprio celular do correspondente, que eu peguei casos assim na defensoria, que o correspondente bancário tinha o acesso à conta daquela pessoa para fazer operações financeiras. É um absurdo, mas tem. Então, este dispositivo normativo aqui é fundamental para a gente levar para o judiciário. E ainda eu vejo pouco. Eu até hoje não achei um precedente que trata dessa circular 4036 aqui, tratando desse assunto a fundo. E eu descobri ele depois que eu saí da ponta da atuação. Eu não consegui nem levar para a prática. Por quê? Eu estou afastado hoje, eu estou na Subdefensoria Geral e eu não estou peticionando. Então, eu tenho conversado com os colegas defensores lá de Mato Grosso do Sul. Vocês precisam colocar isso aqui na inicial. Vocês precisam levar esse negócio para debate. Precisa crescer isso. Porque eu não conheço precedentes que tratam do assunto. Então, a gente precisa levar. E eu tenho certeza, a gente vai levar uma discussão diferente para o judiciário. Porque não tem outra norma que fala disso de modo literal, que é, para mim, o resto está tudo superado. Só preciso dessa parte aqui, dispositivo pessoal intransferível. A gente vai resolver metade dos problemas dos assistidos da Defensoria Pública, que a maioria não usa o próprio celular para fazer a contratação. Tá? Então, essa norma, para mim, é muito importante. A 14.063, que a doutora Mônica já trouxe aqui, que vem tratar das assinaturas no âmbito da administração pública, mas, por diálogo da SOND, vai se aplicar aqui perfeitamente. Dá para aplicar, não tem problema. E a última modalidade de assinatura que a gente tem aqui, que é por ICP Brasil, que essa o assistido não usa, né? Nem o assistido tem token que vai lá para validar. Ele vai naquelas assinaturas alternativas. Entendeu? E aí, por fim, para a gente fechar a parte de assinaturas eletrônicas, eu tenho uma norma muito bacana que eu gosto, que aí a gente tem que conjugar com outras. A circular 4036 é uma norma muito importante, mas a instrução normativa 138 do INSS, que veio a revogar a 28, que a gente já usava há muito tempo, tinha a instrução normativa 28, que vigeu até a edição da 138, que vem a tratar de todos os créditos consignados. Ela regula toda a parte de crédito consignado do INSS. Então, RMC, RCC e empréstimos consignados em geral. Tanto para benefícios, né, de aposentadoria, pensão, BPC, transferências de renda, estão regidos por essa normativa. E aqui ela dá poderes para a Dataprev editar nota técnica, trazendo quais são os requisitos essenciais de uma assinatura eletrônica. E esta nota técnica, nesse ponto, foi muito, muito feliz. Ela poderia ter colocado um elementinho a mais ali que tem na 4036, que é falar do celular pessoal e intransferível, mas ela não falou. Mas quando ela traz esta parte aqui de baixo, que vem a grande discussão. E aí eu vou trazer até o que a doutora Mônica trouxe de discussão aqui, que é o tema 1061. O tema 1061, ele veio do STJ, um tema repetitivo, ele veio da interpretação do artigo 429 do Código de Processo Civil, inciso 2, que fala que quando alguém impugna a autenticidade de um documento, quem produziu aquele documento é que deve provar que ele realmente é autêntico. Só que isso foi firmado num espectro de um contrato presencial. A discussão lá não chegou num ponto de entrar no mundo dos contratos eletrônicos. Mas eu não vejo qualquer tipo de limitação, porque mesmo que a assinatura seja eletrônica, a gente está discutindo a autenticidade dela. Então, se eu reler esse dispositivo na atualidade, ele vai se aplicar também aos contratos eletrônicos atuais. Então, quando eu faço a impugnação da autenticidade na minha inicial, o ônus de trazer a prova de que aquela assinatura é autêntica é da instituição financeira. Porque o 428 do Código de Processo Civil fala que quando alguém impugna a autenticidade, retira a fé daquele documento. Então, aquele documento não tem força probatória mais. Enquanto o banco não prova a autenticidade daquela assinatura, aquele contrato tem que ser desconstituído. E se ele não produz a prova técnica disso, a gente tem um problema. Só que o problema no Brasil hoje, e aí não sei se aqui na Bahia vocês enfrentam esse grande desgaste, que é a aplicação prática da inversão do ônus à prova. Eu tenho dito aos colegas, né, e a alguns alunos que é o seguinte, a inversão do ônus à prova, hoje ela tem que ser uma especificação de provas. Porque quando eu peço a inversão do ônus à prova, o juiz inverte. Mas ele não considera aquilo que o outro lado deveria produzir e julga improcedente. Mesmo assim, é a mesma coisa, não tem invertido. Ele dá com a mão e tira com a outra.
E aí, o que eu vou fazer? Eu falo, juiz, me inverta o ônus da prova para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E aí eu coloco, juiz, inverta o ônus da prova para fazer isso, provar cada um desses requisitos. E aí eu coloco, subsidiariamente, juiz, caso você entenda que não é ônus da prova do meu cliente, eu estou pedindo aqui, então, a exibição de documentos, que eu tenho visto que, na prática, ela é muito mais efetiva do que a inversão do ônus da prova. O pedido genérico de inversão do ônus da prova, em nada, para mim, hoje, no bancário, outras áreas até pode servir, para mim não serve para nada. A exibição de documentos, quando eu peço para que ele apresente provas de que não é possível ter alterações, provas de que aquela selfie ela tem a tecnologia liveness, que é de vivacidade, que é aquela selfie que a gente faz rir, né? E o banco manda você fazer as caretas ali. Essa tecnologia, a nota técnica exige que seja presente. Então, não basta ter ali um mecanismo estático, subir, por exemplo, uma foto, eu tenho uma foto no meu celular, faço o upload lá. Não vale essa selfie. Só vale aquela viva. Eu estou lá, eu mesmo tirando minha fotinha ali. Tá? Segundo, qualidade de biometria. Então, ele determina a partir de uma ISO qual é a qualidade que aquela selfie tem. Então, não posso ser qualquer tipo de foto que está ali. A adoção da biometria como único fator, ela ficará vinculada ao contrato. O que é isso? Ela não pode ser reutilizada em nenhum outro contrato. E aqui vem um problema muito grande. Créditos, normalmente, eles vêm vinculados a um contrato acessório de seguro, ou capitalização, e assim vem. O que acontece com a assinatura eletrônica do contrato de empréstimo ou financiamento? Eles aproveitam a mesma assinatura no contrato que é de seguro. Então, se eu aplico a Instrução Normativa 138 conjugado com a nota técnica da DataPrev, eu estou violando positivamente uma norma. Então, aquele contrato de seguro não é nem discussão de venda casada, ele já seria nulo porque a assinatura foi firmada de modo incorreto. E ainda vai avançando. A gente tem aqui, né, validação da biometria. Esse é um outro ponto que é algo que a gente precisa bater muito forte. As assinaturas eletrônicas no âmbito do INSS, primariamente, tem que ser validada com uma base pública. Então, banco, quando você vai me fornecer a cópia do contrato, e a doutora Mônica colocou muito bem aqui, forneça, né, o dossiê, os indícios de que aquela assinatura realmente atende. Aqui está uma base. Banco, onde você validou? Porque, veja, eu posso falar que eu sou o José e tirar uma selfie minha. Agora, quem que vai falar que eu sou o José? Uma outra base anterior. Então, tem que ter uma comparação com outra base anterior. E a base elegida pela DataPrev é uma base pública. Caso não seja possível, e aí ele tem que provar que não é possível, ele tem que usar, né, outro meio, que é um documento oficial. Não, meu tempo já está acabando. Então, eu preciso ter isso. E aí entra outros detalhes que a doutora Mônica trouxe, localização da operação, que é a geolocalização, você vai conseguir identificar de onde aquela pessoa está. Controle de data e assinatura da assinatura eletrônica, esse requisito é fundamental, porque eu preciso saber exatamente que horas que foi produzida aquela assinatura, para ver se ela é compatível com a data de assinatura do contrato. É muito importante. E aí, por fim, ele aceita a 14.063 como elemento, né, de assinatura. Ele usa a mesma base normativa para validar outras assinaturas aqui, mas não aquela assinatura simples, só a avançada e a qualificada, que tem que ter esses elementos de segurança. Então, quando eu conjugo isso aqui, e aí eu falo do diálogo das fontes, circular 4036, com a Instrução Normativa 138 da nota do INSS, com a nota técnica da DataPrev, eu entendo que nós temos um conjunto de normas no contrato bancário, por diálogo das fontes, para qualquer outro contrato. Por mais que aqui eu fale de INSS, eu não posso esquecer do diálogo das fontes. Essas normas devem ser espelhadas para qualquer outro contrato bancário eletrônico que eu tenha no Brasil. Porque como eu não tenho norma regendo, eu não posso falar que eu posso contratar do jeito que eu quiser. Não é a casa da mãe Joana. Eu tenho aqui critérios, objetivos de segurança, até porque o CDC fala que a veiculação de produtos e serviços tem que ser com segurança. E quando eu desço mais um nível de discussão, a segurança está o quê? Na contratação de eletrônica segura. E quem me dá essa garantia são essas duas normas que a gente tem hoje. Então, hoje, para mim, no Brasil, para contrato bancário, são as duas normas mais importantes para a gente levar a debate no tribunal. Precisa crescer essa discussão. Só que o judiciário, e aí vem mais uma vez, esta parte da inversão do ônus da prova não vem, eles não exigem do banco isso como meio de prova e validam um contrato e ainda condenam o coitado do consumidor ou da consumidora por litigância de má-fé. Então nós precisamos mostrar, nós precisamos desenhar, fazer sustentação oral no tribunal e no ministro do STJ para mostrar esse outro cenário. E eu fico triste porque semana que vem vai ter um debate no STJ, 3 minutos, eu vou acabar. Vai ter um seminário no STJ que vai ter ministro discutindo e diretor de banco. Só.
falando de crédito consignado no Brasil. Não tem um ser humaninho lá falando em nome dos consumidores. Como é que o mercado funciona? É triste, mas está lá. Eu vou tentar fazer alguma perguntinha lá. Mas, quem sabe? Né? Às vezes eu vou constranger lá, às vezes eu vou chamar de ditador de novo. Então, este é um cenário que a gente tem. E para a gente caminhar para o fim, né, tentar cumprir meus 3 minutos e abrir para o debate com vocês, a parte de contratação com o público vulnerável, o CDC é muito bom, mas essa SARB aqui, conjugada com as demais que eu estou trazendo aqui, que fala da contratação com o vulnerável, é fantástica. Por quê? Quando eu falo de contratação com o vulnerável, o banco tem um dever de cada produto que ele vai ofertar, e esse é um outro documento que eu reputo muito fundamental, cada produto que ele vai ofertar, ele tem que fazer um estudo de perfil socioeconômico daquela pessoa. Então, aquele produto, vamos supor que eu pegar um cartão Black. O cartão Black é para o assistido da defensoria? Não, porque ele não está dentro do perfil socioeconômico lá. Então, ele não pode ofertar para aquela pessoa aquele tipo de produto. Então, veja, uma pessoa que está já com toda a margem consignada estourada, o banco poderia vir ofertar, por exemplo, aqueles bancos para negativado, né, aquele FISAGBank e Mercantil, são 3 instituições financeiras que praticam agiotagem hoje. Eles poderiam ofertar crédito para essas pessoas? Não, o perfil socioeconômico dela fala que ele não tem mais condições nenhuma. Mas, pelo contrário, eles vão lá, oferecem crédito a 24% ao mês. Então, viola completamente a SARB 24 e suas demais decorrências. O público hipervulnerável, que são os nossos assistidos, a grande maioria, estão protegidos pela própria autorregulação bancária, que não é cumprida pelos bancos. Então, nós precisamos aí acentuar esse debate. Eu sei que o movimento é muito grande. A litigância predatória intimida os assistidos, com medo da litigância de má-fé, intimida a advocacia lá fora. O advogado bancário está assustado, com medo de ser condenado. E tenta intimidar. Eu até fiz essa indagação do desembargador, eu falei, quer dizer que agora só tem muita ação bancária porque existe assédio para venda de serviço jurídico aí fora. Eu falei, o que a defensoria faz, então? A gente é litigante predatório? Porque eu não vou atrás do assistido buscando ele na casa dele para ir na defensoria para entrar com ação. Ele é que bate as portas da defensoria pública querendo tutelar o seu direito. Eu falo que a gente vive um momento de emancipação de direitos. E esse é um grande papel transformador da defensoria. Educar a população em seus direitos. Então, se aumenta a demanda, é por um outro lado. É pela educação da população que está buscando mais seus direitos e da defensoria pública que está fazendo voz dessas pessoas. Tá? Eu queria muito avançar mais, você tem muito tempo e fica à disposição para outras vindas à Bahia. Eu adoro vir aqui, tá? Já fica à disposição, porque tem muitos assuntos para a gente discutir aqui. Essa parte de contratação bancária é uma dor muito grande que leva ao superendividamento, que é o tema que foi trabalhado na parte da manhã. A gente sabe que grande parte dos superendividados decorrem do sistema financeiro nacional. É raro você pegar um superendividado só porque ele ficou comprando produtos aí prodigamente no mercado. Normalmente é o assédio de crédito que leva ele ao superendividamento. Classe de servidores públicos, principalmente professores, a gente vive esse momento em Mato Grosso do Sul, acredito que se espelha no Brasil afora, então precisamos mais e mais difundir o combate ao crédito responsável. Dentro dessa SARB 27 tem toda uma política de crédito responsável que não é cumprida também pelas instituições. Muito obrigado. Nada. Nossa, quanto conteúdo bom, né? Eu tenho certeza que todos estão, assim, encantados. E a gente vai finalizar também tenho certeza absoluta, com um conteúdo maravilhoso do Dr. Marcelo Sampaio, que é perito criminal e coordenador de computação forense no Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, ICAP. Eu quero dizer ao senhor que é uma honra, porque a gente está ampliando, né, a nossa possibilidade de conhecimento interdisciplinar, porque nos falta, né, nossa capacitação não é total, e graças a Deus que tem profissionais como o senhor que traz, né, novas possibilidades para a gente inserir no sistema de discussão de provas, no sistema jurídico. Então, é com muita alegria e honra e com muita atenção, porque todo mundo quer muito te ouvir e aprender para a gente trazer para o assistido esse conhecimento. E pegando a última frase que eu queria, o último pensamento que eu queria colocar aqui, que o que doutor Homero, ia te agradecer profundamente, viu? Foi incrível. Muito obrigada. Trouxe aqui o conhecimento empodera. Então, não só para a gente levar o conhecimento para os assistidos, a gente tem que estar preparado. Então, um momento como esse da Escola Superior da Defensoria, trazer esse conhecimento para todos, estagiários, servidores, defensores, é algo que vai empoderar o assistido, porque a gente vai ter transparência e profundidade nas nossas informações. Então, com muita honra, agradecendo a doutora Mônica, doutor Homero, e convidando para o púlpito
doutor Marcelo Sampaio, para a gente te ouvir com muita atenção. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um grande desafio falar por último, sabe? Porque toda a minha linha de pensamento, do desenvolvimento da apresentação, mudou por completo. Tá? Até porque a gente começa a entender com a outra ótica o problema da defesa do consumidor. Tá? Quando eu vejo a questão de a gente discutir a validade do contrato, eu me bato muito lá com fraude e grandes fraudes. Tá? Quando o senhor falou ali do reconhecimento facial em movimento, os caras estão fraudando isso. Eles estão passando por isso dentro das instituições. Nós tivemos um caso aqui em Salvador, uma instituição bancária procurou a polícia, porque detectou que estavam havendo golpes dentro do estado da Bahia. A operação era aqui, com pessoas de São Paulo. Quando nós fomos observar as imagens do reconhecimento facial, eram fotos todas das carteiras de motorista do Detran de São Paulo. Ou seja, eles estavam fazendo um reconhecimento facial dentro da instituição bancária, usando a foto da carteira de habilitação do cidadão. E quando ele pedia para fazer o movimento, ele tirava a foto e movimentava o rosto dele. Na verdade, a câmera só estava procurando o movimento, ela não estava tentando fazer nenhum reconhecimento nesse momento. E por uma questão de sorte, eles tinham gravado os vídeos, então a gente tinha a imagem de quem estava fazendo a fraude. Tá? Porque o cidadão usava o próprio rosto na hora de fazer. Mova o rosto para a direita, ele tirava a foto, virava para um lado, depois virava para o outro. E deu, mas foi um golpe assim, já estava na casa dos milhões. Tá? Tinham 2 operando esse tipo de golpe aqui. Aquele cidadão que recebe uma ligação e até os recursos que ele tem para poder ajudar a ele a dar uma segurança, como um gravador dentro do próprio celular. Né? Hoje, o iPhone, agora, até com a versão 18 do iOS, já está gravando, já permite você fazer uma gravação de uma ligação. Mas o pessoal vai para a ligação de voz pelo WhatsApp, porque lá ele não consegue fazer a gravação. Tá? E muitas vezes esse reconhecimento facial que é feito, na verdade, é uma mera captura para burlar o sistema do banco por parte de parceiros que estão fazendo os empréstimos e que oferecem um cartão de crédito sem anuidade. Então, isso é muito comum. Boa parte dos golpes que acabam indo para parar no Departamento de Polícia Técnica são de pessoas que tiveram a oferta de um cartão de crédito sem anuidade. E um cartão de crédito, normalmente um cartão de crédito Platinum ou Black, sem anuidade. E ele vai, né, pessoas às vezes esclarecidas, que entram naquela e dizem, não, eu quero esse cartão. E faz a selfie, na verdade, aquela selfie está sendo operada por um terceiro que está em contato com o banco, conectado com o banco, que passa a imagem e produz um contrato de financiamento, coloca o crédito na conta dele, porque o banco está pagando a ele por aquele empréstimo que ele está fazendo com aquele cidadão. Tem mais ou menos uns 2 meses, chegou um cidadão lá na Polícia Técnica com uma pasta cheia de papéis, e ele disse que ele já tinha vindo, inclusive aqui na Defensoria Pública, que ele é do interior, ele tinha vindo a Salvador para fazer um tratamento dentário e foi surpreendido com um empréstimo bancário. Quando ele foi ver, ele se recordou que na clínica odontológica, a pessoa disse que para ele fazer o tratamento, ele ia ter que fazer um reconhecimento facial. E isso gerou um empréstimo. E quando eu peguei a papelada toda que ele conseguiu junto ao banco e tudo mais, eu encontrei algumas informações, como o registro da geolocalização, batia exatamente no consultório, na clínica odontológica. Tá? Então, eles não estão nem preocupados em se esconder. Tá certo? Eu queria passar aqui para não atropelar a apresentação, né? A revista Veja, agora em agosto, são 4.678 tentativas de golpe financeiro digitais por hora. Eu, trabalhando na polícia, meu telefone toca em torno de 10 a 20 vezes, gente tentando me dar golpe por dia. Não deixa nem eu trabalhar. Tá?
Então, a coisa agora não é mais assim a inventividade, não, é de você ter que se esquivar de tantas tentativas, porque é o tempo inteiro. E muitas vezes a tentativa vem de um jeito que pode estar dentro da sua realidade e você, por um momento, titubeia e fica na dúvida, assim, é um golpe ou não é um golpe? Eu tive um problema desse. Me liga uma moça pelo telefone e me diz assim, olha, nós somos do serviço da área de segurança do Banco do Brasil e eu gostaria de confirmar alguns dados com o senhor. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, uma tentativa de fraude com sua conta. Eu disse, sim, e o que é que eu preciso fazer? Ela disse, não, eu preciso que você me confirme o seu nome, seu RG, seu CPF, o número da sua conta e tal. Aí eu disse, olha, me desculpe, mas primeiro, seu telefone eu não conheço, não tenho nenhum registro disso, não vou confirmar dado nenhum por telefone. Ela disse, então o senhor não confirma? Eu disse, não, não confirme. Ah, tá ok. Desligou o telefone. 5 minutos depois eu fui fazer um Pix, minha conta no Banco do Brasil estava bloqueada. Liguei para o meu gerente, ele disse, não, rapaz, isso é golpe. Aí eu liguei para a área de segurança do banco. Aí o pessoal me disse, não, realmente houve uma tentativa de golpe com vocês. Eu digo, mas cara, por que não usaram o telefone oficial, o canal oficial de vocês? Não é porque os criminosos estão usando esse número, a gente está usando um número diferente que é para poder eles não usarem. Eu digo, agora que vocês conseguiram complicar com a minha cabeça. E aí eu disse, ele disse, vinha cá, e qual foi o golpe? Ele disse, tentaram adicionar um telefone na sua conta, ou tentaram fazer um golpe com cartão de crédito. Eu digo, eu quero saber o que foi que aconteceu, efetivamente. Olha, a moça tentou ligar para o senhor não confirmou os dados e sua conta está bloqueada. O senhor vai ter que ir numa agência física para fazer o desbloqueio. Quer dizer, além de eu não cair no golpe, né, no golpe do meu próprio banco, ainda bloquearam minha conta e me fizeram ir na agência para poder fazer o desbloqueio. Então, a gente está sujeito a esse tipo de coisa o tempo inteiro, principalmente os golpes bem elaborados. Tá certo? Eu coloquei aqui algumas pesquisas que eu tinha feito com relação a essa questão de empréstimo com reconhecimento facial, e eu já comecei a perceber dentro de alguns resultados que as decisões já estão vindo contra os bancos. Não são muitas, né? Eu achei mais até a favor do que contra. Então, no final das contas, a gente tem, o volume é muito alto. A pesquisa, quando eu fiz, uma lista absurda de processos. Então, os golpistas eles estão usando esse reconhecimento facial, principalmente com os idosos, para poder fazer suas operações. Rio Grande do Sul. E como é que ele faz isso? A técnica de abordagem no meio da gente, da computação, a gente chama isso de engenharia social, né, que é uma forma de você convencer a pessoa a lhe passar informações sem que ela se dê conta da vulnerabilidade que ela está exposta. E quando eu falo isso, eu não estou falando só do vulnerável, do idoso, do analfabeto. Não, eu estou falando isso de pessoas. Um exemplo de engenharia social. Liga para a presidência de uma empresa, a secretária do presidente atende, e a pessoa diz, a senhora é? Ela dá o nome, ele disse, não é porque eu sou o Tiago aqui do setor de TI, eu sou novo aqui, é porque teve uma violação de segurança aqui na área de TI da empresa, a gente está trocando a senha de todo mundo, e a gente vai trocar a senha da senhora agora. Eu queria avisar até a senhora aqui que a gente vai passar a usar a senha padrão. A senhora sabe qual é a senha padrão? A senha padrão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ela dissesse que sabia, ele não ia dizer nada. Mas a senha padrão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me passe sua senha agora, porque eu vou excluir ela do sistema. Ela pega e passa a senha. Quando ela coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sistema diz que a senha está errada. Quando ela tenta voltar dela, ele já trocou a senha, porque ele está conectado na rede, e ele já começa a escalar privilégio ali. E observe que a secretária do presidente é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade muito grande, porque o presidente não gosta de ficar decorando senha. Então, ele passa normalmente as tarefas, as coisas para ela. Ela tem um nível de acesso muito alto. Então, essa engenharia social. Alguém aqui ouviu falar do Kevin Mitnick?
O Kevin Mitnick foi um hacker no final dos anos 90. Ele deu uma série de golpes e ele acabou preso, escreveu vários livros, e um dos livros dele é A Arte de Enganar. É só sobre engenharia social. É de como ele fazia para poder enganar as pessoas. Tá? E ele enganou muita gente mesmo. Inclusive no presídio. No presídio, ele estava impedido de usar computadores e, com a conversinha dele, ele conseguiu ter acesso a computadores dentro da biblioteca do presídio, e de lá ele já começou a fazer meio estrago. Do ponto de vista da computação, eu não posso considerar o reconhecimento facial como uma assinatura. Ele só faz validar a identidade. Mas não quer dizer que aquilo que ele está operando ali é real. Né? É o caso da oferta do cartão de crédito e ele assina um contrato que ele nem viu. Não é como é que ele pode assinar um contrato que ele nem viu. Então, isso é uma coisa bastante delicada. Então, o que é que a instituição financeira teria de ter a obrigação de fazer? É registrar em logs detalhados todo o processo da operação. E quando eu falo log detalhado, log é um registro de uma transação. E todo registro de transação na computação tem data, hora, minuto, segundo e milissegundo. O nível, em alguns casos, em alguns sistemas, a gente tem precisão de nanosegundo. Tá? Porque o volume é muito grande de transações sendo registradas ali. Então, o banco, quando eu vi aquele relatório, doutora, que a senhora apresentou ali no começo, que tinha o rosto com o endereço IP e tal, aquilo ali, para mim, o banco tem que fornecer com a data e a hora que cada input daquele foi dado. E outra coisa, quando ele fornece aquela informação, ele tem que inserir, ele tem que calcular um hash desses dados para ele garantir a integridade desses dados. Porque o próprio dado ele pode depois dizer que foi violado. Que o dado que ele forneceu foi violado. Porque ele não tem uma garantia de integridade. Então, na perícia digital, todo dado que a gente obtém e ele passa a contar como vestígio, ele passa por um processo matemático, onde a gente calcula o valor de uma assinatura, e essa assinatura ela garante a integridade desse material até o fim. Se a pessoa pensar em trocar alguma coisa daquele conteúdo, o hash muda. Tá? Um ponto, um pixel que você ajusta a tonalidade numa fotografia muda o hash por completo. Tá? Ele é o lacre do envelope do dado digital na cadeia de custódia. Tá certo? Então, o que é que a gente tem como instrumento para poder fazer uma perícia num processo desse? Primeiro, o dispositivo da vítima. Se é que ele estava com o dispositivo dele. Se é que ele tinha um dispositivo. No caso do rapaz que foi fazer a perícia, ele chegou lá com um J5, um Samsung J5, e a operação tinha sido feita no iPhone 13. Então, primeiro, você com o dispositivo da vítima, você consegue comprovar que ele não fez nenhuma operação daquele tipo ali. E o log da transação, os logs de transação eletrônica fornecidos pela instituição, ele vai mostrar ali qual foi o dispositivo que foi utilizado, a versão do sistema operacional, tá? Geolocalização, endereço IP, de origem e de autoria. Isso pode me ajudar a identificar quem deu o golpe. Tá? Porque me colocar lá no consultório do dentista não quer dizer que tenha sido feito por pessoas do consultório. Para eu vincular isso, o endereço IP, ele vai apontar para um assinante que está com aquela conexão, e esse assinante pode ser uma funcionária da clínica ou um funcionário da clínica. Então, é esse cuidado que essas informações trazem para que a gente possa afirmar, não só apontar, dizer, olha, não, foi isso. Geolocalização também é uma coisa que é facilmente adulterada. Tá? As fotos e vídeos que foram utilizados nessa transação, se ele fez reconhecimento facial, se foi dinâmico, que ele tem o vídeo desse reconhecimento.
para a gente ver se aquilo foi real ou se foi uma exploração de vulnerabilidade, como o caso desse banco que procurou a Polícia Civil daqui, estavam explorando uma vulnerabilidade do reconhecimento facial deles, porque o reconhecimento facial deles era muito vulnerável. Quer dizer, aquela fotografia toda reticulada de uma carteira de motorista estava enganando o reconhecimento facial bancário. Tá? Então, é muito complicado. Esses logs de conexão do usuário, uma segunda etapa seria a análise desses contratos digitais, e aí nós temos aqui a doutora Adriana, que é da Coordenação de Documentoscopia do Departamento de Polícia Técnica, que é especialista nessa área de contrato digital, tá? Em desmontar o contrato digital para entender como ele foi produzido, tá? Se houve alguma alteração, porque um contrato assinado que sofre uma alteração, ele vai deixar traços, tá? Ele vai deixar rastros. E ainda que não tenha aquela assinatura qualificada do ICP Brasil, tem uma outra assinatura como essas assinaturas da DocuSign e outras mais, GovBR, que não é uma assinatura, ela é uma assinatura, como é que chama? Uma assinatura avançada, porque ela não faz parte da estrutura da ICP. Tá? E a outra coisa é o rastreio dos pagamentos e as contas para onde esse dinheiro circulou. Porque quando o golpe está desviando o recurso, ele vai parar na mão de alguém. Então, o banco também tem que fornecer essa informação, para que isso possa ser rastreado, para que isso possa ser identificado e chegar na pessoa que efetivamente produziu aquela ação. E aí, como eu falei, todo vestígio digital ele tem que sofrer cálculo de hash para garantir a integridade dos dados. Tá? Outra coisa, quando a gente faz a análise num dado digital, a gente nunca faz a análise no dado que a gente coletou. São cópias do dado. Eu faço uma extração de um celular, eu não faço a perícia no dado que eu extraí do celular. Eu tiro uma cópia desse dado, calculo o hash, comparo com o hash da cópia anterior, se bater porque está íntegro, e eu passo a fazer a análise naquele ali. Quando eu acabo de fazer a perícia, eu verifico de novo o hash para verificar se ele mantém a integridade desde o início. Porque se por algum motivo, na minha análise, eu corrompi a informação, eu tenho que fazer tudo novamente. Então, tem todo um cuidado. E isso é verificável através do hash. E como é, o que é isso? O que é esse hash? Uma explicação rápida do que é o hash. Bilhete de loteria tem um hash embaixo, que é calculado baseado na composição do bilhete. Não adianta você ter o papel igual, ter a máquina igual, a impressora da lotérica, gerar o bilhete falso no dia da virada, da Mega Sena da virada. Quando você chegar na Caixa Econômica que apresentar o bilhete, ele vai verificar aquele hash que tem no bilhete e ele vai ver que aquele hash não bate com a composição do bilhete, porque sofreu adulteração. Sua senha. Você tem uma conta no Gmail, aquela conta que você usa no seu celular, no seu Android. Você esqueceu sua senha. Aí você vai lá no Gmail, coloca, botei, esqueci minha senha. Ele pergunta qual é a conta. Quando você diz a conta, ele pede para você redefinir a senha. Por que ele não lhe devolve a sua senha? Porque ele não sabe sua senha. Ele tem um hash da sua senha. Entendeu? Então, quando você coloca o nome do usuário e a senha, ele calcula o hash da senha e compara com o hash que ele tem guardado. Se bater, a sua senha está correta. E por que eu não consigo do hash voltar para a senha? Porque o hash ele sempre tem um comprimento fixo. Se eu tiver um zero e calcular o hash, eu tenho um comprimento, digamos, de 40 bytes. Se eu tiver um HD inteiro e calcular o hash dele usando o mesmo algoritmo, eu vou ter uma assinatura também de 40 bytes. Então, o universo de dados inteiro vai ser representado sempre por 40 bytes. Ou 32. Aí isso varia de algoritmo para algoritmo. Existem vários algoritmos de hash. Nos laudos do Departamento de Polícia Técnica, os laudos de perícia digital, todos eles saem com a extração dos dados, tudo ali, e o hash que certifica a integridade daquele material. Aquele material ele vai ser copiado numa mídia, vai ser enviado, vai passar pela mão de 300,
aquela mídia pode ser substituída se calcular o hash dos dados na mídia e comparar com o hash que está impresso no laudo, ele não vai bater se sofreu qualquer quebra da integridade. Então, esses dados vão fazer com que a gente faça o quê? Identifique o dispositivo onde a transação ocorreu, para consolidar quem realmente executou aquela ação, o local onde o dispositivo se encontrava. E, doutora, uma coisa que é muito perigosa aqui no Brasil é tentar identificar e geolocalizar IP. Que o endereço IP, quando a gente faz a consulta numa base de Ruiz, ele chega lá e diz assim, ó, esse IP aqui está em São Paulo. Ele pode simplesmente estar pegando a geolocalização do provedor. No caso, vamos imaginar uma Vivo da vida. Se ela está dando o endereço IP a partir do servidor dela de São Paulo, ela vai apontar para São Paulo. Então, a geolocalização real é que vai ser importante, porque o endereço IP no Brasil, ele não tem, nos Estados Unidos já é bem diferente. Nos Estados Unidos a gente consegue identificar a posição com muito mais precisão do que aqui. E, por fim, aquela questão dos nossos hábitos mapeados dentro do celular. Por que que isso ocorre? Aí o pessoal fica assim, eu estava procurando uma geladeira e agora meu celular só me mostra a geladeira. Eu falei com alguém que queria comprar uma geladeira, o celular começou a me mostrar propaganda de geladeira. Meu celular está me ouvindo? Tá. Tá o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tem assistentes digitais nos celulares. Ok, Google. Né? Quando você faz ok, Google, ele reage. Por que ele reage? Porque ele está lhe ouvindo. O que ele faz para poder se revelar para você é quando você dá a palavra que é o ativador dele. No caso, ok, Google. E aí, Siri, ela também entra. Então, todo mundo está lhe ouvindo. Alexa, o tempo inteiro. Alexa está lhe ouvindo o tempo inteiro em casa. Tem um caso bem interessante da Alexa que foi o seguinte. Uma senhora comprou um produto em casa da Amazon. E o produto chegou. E a filhinha dela virou e fez, minha mãe, compre uma casinha de boneca e uma latinha de cookie para mim. Aí a mãe fez assim, disse, não, minha filha, agora eu não posso comprar. Ela fez assim, peça para a Alexa que ela compra a casinha de boneca tal e a lata de cookie tal que eu quero. Aí a mãe disse, não, depois a gente vê isso. A Alexa ouviu. Como ela estava com a compra ativada na Alexa, a Alexa automaticamente comprou na Amazon. E ela recebeu aquele produto em casa sem saber o que tinha acontecido, né? Ela aí parou para pensar, ligou para o suporte da Amazon. Aí a Amazon chegou e disse, olha, minha senhora, nós vamos realmente, agora tem aqui a gravação, houve realmente o pedido, mas é exatamente como a senhora está falando, foi a menina que pediu. Nós vamos suspender o débito no cartão da senhora, a senhora pode ficar com a casinha de boneca e com a latinha de cookie, que está tudo bem. E pronto. E aí, uma emissora de TV estava fazendo uma matéria sobre as assistentes digitais e soube desse caso. E aí foi lá entrevistar a mulher. Entrevistou ela aí contou. Ela disse, não, minha filha virou e fez assim, Alexa, compra uma casa de boneca tal e uma lata de cookie e tal. Todas as TVs que estavam ligadas na hora que a matéria passou fizeram a compra na Amazon. A Amazon teve que cancelar mais de 10 mil compras. Isso foi logo no início da Alexa. Né? Mas faz parte do caminho de aprendizado. A inteligência artificial está vindo assim. Nesse comecinho, estava suscetível a isso. Mas ela está lhe ouvindo. Mas o problema da gente, quando a gente fala no celular, quando a gente está pesquisando alguma coisa no celular, é um identificador que a gente tem no aparelho, chamado Advertise ID, que é um identificador de publicidade. Esse identificador de publicidade ele é único do seu aparelho. Ele não é seu, ele é do aparelho. Se você tiver 2 aparelhos, cada um tem um Advertise ID. Se você usa um computador, ele vai ter outro Advertise ID. E esse identificador, o que é que ele faz? Pesquisei uma geladeira. O Google chega lá na tabelinha dele e bota Advertise ID tal, pesquisou a geladeira tal, tal dia, tal hora. Onde é que essa pessoa está? Ele pega a geolocalização, porque ele tem o tempo inteiro. Então, ele grava a geolocalização.
e ele coloca isso num banco de dados. Aí eu sou um vendedor de geladeira aqui de Salvador. E eu chego para o Google e digo, olha, eu quero contratar o acesso ao o banco de Advertise ID de vocês. Que eu quero vender geladeira aqui, mas eu só quero vender para Salvador. Então, eu vou usar a API do Google para poder acessar o banco e filtrar todas as pessoas que pesquisaram geladeira naquela geolocalização que corresponde à cidade de Salvador. E aí eu começo a disparar os links que passam nas pesquisas patrocinadas ou que chegam nos banners dentro do seu celular. É assim que funciona. E não é só o Google que faz isso, o Instagram faz isso, o Facebook faz isso, todo mundo faz isso, a Apple faz isso, todo mundo tem Advertise ID. E a gente já chegou a utilizar o Advertise ID num caso aqui de crime, aquele evento de Mãe Bernadette. Nós fizemos uma pesquisa na área do Quilombo, todos os Advertise ID que estavam conectados na internet naquele momento ali. E são informações que você consegue ir pela base do Google sem precisar de mandado judicial, porque não identifica o cidadão. Ele só identifica o Advertise ID. Ele só linka o Advertise ID, porque o Advertise ID vai dar o caminho para eu chegar nesse cidadão. No caso aí, eu preciso pedir ao juiz autorização para a quebra do sigilo no Google de quem é o proprietário desse Advertise ID, qual é o celular, quem é o usuário e tudo mais. Tá? Então, a gente está monitorado o tempo todo. Tá? Ninguém se assuste, não, porque é a vida real. Quem não quer ter privacidade, não tem celular, não. Celular, computador. Eu assisti uma palestra de um hacker, esqueço o nome dele, ele fez uma palestra aqui em Salvador há muitos anos atrás. Alguém na plateia perguntou, ele disse, vem cá, o que é que a gente faz para ter um computador seguro? Ele disse, não liga na tomada. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para apresentar. Eu me coloco à disposição aqui para perguntas. Uma coisa que eu queria até chamar a atenção é o seguinte: o Departamento de Polícia Técnica ele é uma instituição de perícia na esfera criminal. Então, nos casos da Defensoria Pública, como envolve a área civil, é interessante que se acione uma delegacia para poder fazer o registro dessa ocorrência, para que a delegacia acione o Departamento de Polícia Técnica para que a perícia seja feita, porque vocês não podem solicitar diretamente. Tem que ser através de uma ocorrência policial, tá? De uma notícia crime. Bom, a doutora Adriana aqui está à disposição, se quiser falar, quer falar alguma coisa sobre? Não, quando eu comecei a ouvir a primeira apresentação de doutora Mônica, eu disse assim, isso aqui não é só para essa tarde, não. Isso aqui era para a gente passar um bom tempo aqui. Oi, boa tarde, gente. Não, só para complementar o que todos já falaram, né? Da experiência da DOC lá na Polícia Técnica, a gente tem essa experiência, nós estamos nos especializando nessa parte de documento digital, na análise de PDFs, né, na análise de metadados do PDF, mas o que a gente percebe, né, quando chegam contratos desse tipo, é que não tem ferramentas para vincular aquela pessoa àquele contrato, porque o contrato é muito frágil. Então, muitas vezes chega um contrato com aquela situação ali, uma fotografia vinculada a um determinado registro, mas às vezes é um documento impresso, eles não mandam arquivos, não mandam os logs. Então, assim, como é que com aquilo ali pode se vincular o autor? Então, não tem como você conseguir colocar aquela pessoa naquela cena. Mas mesmo assim, os bancos insistem, né, em colocar aquela pessoa dizendo que foi uma fotografia tirada naquele momento, sendo que muitas vezes eles mandam só um impresso. Pode ser até um gêmeo, né? Uma pessoa que seja, né, seja um gêmeo. Então, assim, é muito frágil e aí acaba a pessoa tendo o trabalho de entrar na justiça, recorrer, para provar que ela não estava ali, sendo que o banco não fornece nenhum instrumento, né, que você consiga vincular aquela pessoa àquele contrato. Isso a gente está falando de documentos eletrônicos, né? A gente tem os contratos também digitalizados, que são aqueles contratos físicos, feitos muitas vezes com assinatura
que a pessoa aproveita, às vezes, de outro contrato, implanta, bota o contrato lá digitalizado e a pessoa fica tentando provar que não foi ela que fez. Muitas vezes a assinatura está dela, mas se prova que a assinatura estava ali, quando você só tem uma reprografia, você só tem um documento digitalizado. Então, assim, fica muito na carga da vítima. Ela tentando provar que não foi ela que fez. Que a assinatura dela é dela, mas não é dali. Seria o banco está com todas as ferramentas na mão, ou muitas vezes nem está, porque é uma fraude, mas ele não mostra. Então, é uma vulnerabilidade muito grande, porque está tudo na mão do banco e a vítima fica recorrendo a todas as instâncias para tentar provar que não foi ela que fez. Ou seja, não tem ferramenta para se vincular à autoria, mesmo assim o banco insiste. Então, assim, é uma coisa que tem que reverter esse jogo, né? Tem que reverter esse jogo porque assim, se o banco não tem como mostrar que ela participou, então não tem como. Entendeu? Ela não tem como. É. A fotografia foi colocada ali, sim, mas me prove que eu tirei aquela foto para aquele contrato. Não tem, entendeu? A assinatura estava ali naquele contrato. Me prove que aquela assinatura pertence àquele contrato. Me dê o arquivo. Eles dão? Não dão. Então, se você não me dá o arquivo, que ele é nato digital, você só me dá um impresso, e você quer que eu aceite isso como verdadeiro? Não tem como. A gente está com um caso desse lá. A pessoa está dizendo que não assinou, esse contrato digitalizado está na justiça, não aparece o original, então como é que a gente validar aquele documento como autêntico, mesmo a gente comprovando que a assinatura é da pessoa? O original tem que aparecer. Entendeu? Então, assim, está se usando muito a digitalização e o contrato eletrônico como ali tem fé pública, botei aquilo ali, está valendo, acabou. E não é assim. A pessoa tem que provar que aquela transação aconteceu pelos arquivos, através de logs, né? Analisando a parte do nato digital. Quando é digitalizado, o original tem que aparecer. Porque uma reprografia não substitui um documento original. Quando ele é feito a caneta, não substitui. Com tanta edição, tanto software de edição, não tem como. Era isso. Obrigada. Obrigada, doutor Marcelo, doutora Adriana. Foi sensacional também. A gente sai daqui cheio de dúvidas, mas antes de sair, a gente quer oportunizar para quem tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma questão aqui para a gente debater. Ele tem, ó, que legal. Então, a gente vai abrir a palavra. A gente sabe que está avançado da hora, mas é tão incrível esse encontro que a gente precisa. Então, doutor Mério, fica com a palavra aqui para tirar sua dúvida, enfim. A gente estava até conversando, mas acho que a informação é importante, né, que o Dr. Marcelo colocou, a questão do IP de localização, né? A gente pede o IP, né? E queria que o senhor explicasse um pouquinho para todo mundo sobre a questão do IP4 e IP6, sobre a necessidade da porta lógica. Acho que isso é importante, né? O IP versão 4, IP que a gente viu aqui na apresentação da doutora Mônica, com IP 192.168, são normalmente 4 octetos, tá? Esse IP ele foi criado nos primórdios da internet e ele hoje não tem mais endereço para dar conexão a todo mundo. Então, eles passaram a subdividir o IP e colocar o tráfego direcionado a portas lógicas. Então, quando a gente faz a solicitação, é importante que venha junto com o endereço IP a porta lógica onde estava conectado. Porque pelo endereço IP, a gente não tem só uma pessoa, às vezes a gente tem 40, 50, pode ter até 254 pessoas conectadas ali. Tá? Então, é muito importante que a gente faça essa solicitação de forma clara. A ideia até que a gente avançasse com isso era de estreitar essa parceria para poder determinar, assim, pedido de perícia, o que pedir na perícia, certo? O que pedir, porque eu acho que essa luta aqui é uma luta que a gente só vai ganhar na base do procedimento.
é arrumar um procedimento para acionar, para que todo juiz que receba esse material já reconheça, disse, ó, isso aqui é da fraude contra o consumidor. Tá? E temos pergunta aqui na plateia, eu vou passar aqui a palavra. Eu também já pedi para verificar se virtualmente tem alguém com alguma colocação, pergunta, enfim. Sinta-se à vontade. Olá, boa tarde. Me chamo Iolânia. Eu fui vítima de invasão em redes sociais, computador, celular, mas a minha principal pergunta é referente. Eu identifiquei nas minhas redes sociais que os invasores utilizaram não só o aparelho de iPhone, mas o mesmo modelo do meu aparelho. E aí abriu um alerta para várias questões. O senhor falou, doutor, sobre a questão de localização do IP. Eu já estou me prevendo aqui, caso surja alguma coisa aí com o meu nome. Fiz boletim de ocorrência, ok. E aí, quando fui até o delegado, ele falou: Yolânia, você tem que. A gente vai precisar mandar para a perícia técnica. Aí eu fui atrás de uma delegacia de crimes cibernéticos que em Salvador não tem. Ou estou errada? É. O senhor pode repetir para quem está em casa te ouvir? A Polícia Civil tem um núcleo que trata de crimes eletrônicos, mas que você tem uma unidade especializada, você acaba direcionando todo o fluxo para essa unidade. Enquanto que, procurando a delegacia da região, a delegacia é quem procura a ação do grupo para poder auxiliar a investigação. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Você não precisa ter você não vai sufocar muita gente em função de uma grande demanda, porque a demanda é grande, muito grande. Então, o que acontece hoje é quando chega na delegacia, a delegacia que não é especializada naquilo ali, ela vai procurar o apoio técnico do núcleo, e o núcleo é quem vai montar essa investigação junto com eles, indicar quais são as solicitações que têm que ser feitas e tudo mais, as quebras de sigilo. Com relação a essa vulnerabilidade de invasão de rede social, eu recomendo a todo mundo que todas as suas contas que vocês tenham de correio eletrônico, de rede social, ativem a autenticação de 2 fatores. A autenticação de 2 fatores é uma blindagem, tá? Isso protege e muito, porque o segundo fator está sempre no aparelho da gente, ou através de um SMS. A outra coisa para se proteger, ninguém que peça código que chegou no seu aparelho, você passe. Ainda que pareça uma coisa real, mas a engenharia social faz com que você entregue um código que permita que outra pessoa ative o WhatsApp em outro terminal e desconecte o seu. Tá? Não se alarmem com aquela coisa de eu conheço a senhora é vizinha de fulana, é aquele golpe que liga para a pessoa e diz assim, eu estou com seu filho aqui, com fulano, e diz o nome. O crime está usando hoje sistemas que são vendidos na internet ou acesso como sistemas de consulta de crédito, que na verdade não são isso, é uma verdadeira violação à privacidade do cidadão, tá? Que tem todas as informações ali. Nome do usuário, nome do pai, da mãe, dos parentes, nome do vizinho, porque o endereço está ali. Então, ele vincula pelo endereço do lado, ou pelo edifício, pelo apartamento que está do lado, ele coloca os vizinhos. Eu sofri uma tentativa de golpe dessa, virou até brincadeira lá no departamento, porque eu levei 48 horas negociando com o golpista. Até que ele virou para mim e disse assim, o golpe é fingir que caiu no golpe para dar um golpe no golpista. E ele me pedia para fazer um Pix, e eu montava um comprovante de um Pix e mandava para ele. E aí, quando ele começou a questionar, dizendo que o Pix não estava chegando, eu digo, vem cá, mas entrou para sua conta? Você me deu a conta de outra pessoa, que ela se passava por minha sobrinha. Eu disse a você que eu não ia dar dinheiro a outra pessoa, porque a pessoa está lhe passando a perna. Eu comecei a botar ele contra o laranja dele. Aí, no outro dia, eu recebi uma foto de um extrato do laranja, para provar que o dinheiro não tinha entrado na conta. Entendeu? Eu fico imaginando a pressão que o laranja sofreu, coitado. Quase deu suco, né? Quase deu suco. Porque eles têm esse nível de informação, então não se assustem.
é a extorsão, não, a gente vai matar você porque eu conheço você, dona fulana, sua mãe. Não, eles estão pegando informação, isso aí, estão pegando informação na rede, e tem muitos sites dando essa informação, tá? Outra dúvida, doutor. Invadiram minha conta também. E aí, o que me chamou a atenção foi porque tinha um telefone de contato. Eu falei assim, não, mas meu aparelho vinculado é esse, eu não estou conseguindo acessar meu aplicativo. E quando localizou lá, localizou um outro DDD, lá em Aracaju. E aí, agora, como recente invadiram minhas redes sociais e meu celular novamente, eu identifiquei que um dos invasores foi localizado em Aracaju. Eu falei, será que ele foi o mesmo invasor da conta bancária? Minha conta ficou bloqueada por algum tempo. A segurança, o banco, acionei o Banco Central, entrei em contato também com o Banco Central, e o meu banco é o Banco Brasil, bloqueou para poder identificar, né, o que estava acontecendo, porque meu aparelho que estava identificado não conseguia acessar, e porque tinha outro telefone, nada a ver, nenhum contrato. Falei assim, mas esse contrato eu fiz, mas meu telefone sempre foi esse, mais de 10 anos de telefone. Como é que tem um número de telefone de outro estado? Falei, será que é esses que estão invadindo a minha conta? Essa resposta eu não tive, mas eles fizeram uma análise, uma busca e falaram, olha, Yolânia, tudo ok, não houve nenhum dano aparente, né? Mas, assim, qual a orientação que o senhor dá para a gente, como usuário, não só do aparelho de telefone, linha, redes sociais em gerais, como identificar o invasor no nosso telefone, por exemplo? Eu hoje uso como mecanismo de segurança e em locais públicos eu evito deixar minha internet ligada. Se eu falar não quer invasor no seu computador, tire da tomada. Mas a gente não pode desligar totalmente o celular. Eu evito, estou em locais públicos que eu sei que pode ter. Isso eu identifiquei após identificar que um dos invasores utilizou o mesmo modelo de aparelho do meu, e aí, em outra busca que eu fiz, eu identifiquei que não era só o meu, no caso, o Motorola, como estavam, um dos invasores usou, inclusive, o modelo atual, que é o meu. Falei assim, gente, como é que é isso? Né? Aí eu falei assim, será que essas questões do invasor tá em outro estado? Mas aí eu achei um outro invasor com o mesmo modelo em Salvador, e depois apareceu mais 3 invasores com o mesmo modelo. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito assim, estou sendo vítima de uma rede. E qual a orientação que o senhor dá para a gente com essas questões? Obrigada. Bom, muitas vezes a identificação do dispositivo, ela está associada ao nosso próprio dispositivo que fizemos alguma transação no momento em que o invasor também estava fazendo. Então, a gente fica com aquela interpretação de que seria um invasor e, na verdade, somos nós. Tá? A questão de se chegar na autoria precisa que se faça um boletim de ocorrência, a notícia crime, para que se abra a investigação, porque boa parte das informações necessárias para chegar na autoria é necessário autorização judicial. Então, a gente precisa do mandado judicial para poder que os operadores, os provedores, forneçam as informações que a gente precisa para poder chegar na autoria. Só dessa forma. Na pesquisa, analisando simplesmente os logs dos acessos que a gente tem, que o próprio provedor, às vezes, nos permite usar, acessar, mas aquilo ali não tem muita informação, não. A informação é um pouco mais delicada, é um pouco mais detalhada. Tá? E a questão de ter, de diminuir essa vulnerabilidade, como eu falei para vocês, a autenticação de 2 fatores nas contas, evitar rede Wi-Fi aberta. Rede Wi-Fi aberta, rede Wi-Fi de shopping, de restaurante, ainda que você tenha uma senha para botar, ali dentro eu posso pegar o meu aparelho, colocar ele como um roteador de Wi-Fi, botar o mesmo nome do Wi-Fi do shopping, com a mesma senha, para você se conectar no meu aparelho e eu fazer um ataque man-in-the-middle, que é um ataque onde eu vou intermediar a troca das chaves de criptografia. E eu consigo capturar autenticações que estão passando, porque na hora que você se conecta no shopping ou no restaurante, automaticamente seu aparelho vai fazer todas as autenticações de Instagram, Facebook, tudo ele vai fazer autenticação de novo, porque a conexão é outra sessão. Então, esse tráfego pode ser interceptado. Ou quando você chega na loja que tem lá e você pega o Wi-Fi que está aberto, coloca e ele faz assim,
é um hotspot. Entre com sua conta do Facebook. Na verdade, você não está entrando na loja, você está entrando no atacante que tem uma página falsa do Facebook que você vai botar nome de usuário e senha do Facebook. E a partir daí você perdeu o nome do usuário e a senha. Em 2 minutos ele já entrou, já tirou seu Instagram, porque pode estar vinculado com a mesma conta. Tá? E aí começa o ataque. E quando você pensa que não, você perdeu suas redes sociais, começa o desespero. Ainda mais gente que tem rede social, que monetiza, que começa a perder seguidor, é um problema. É um problema. Já vi isso de perto algumas vezes. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim, porque foi um dia absurdamente incrível de informação, de pessoas com conteúdo importante e relevante. Então, eu queria muito agradecer, especialmente a doutora Mônica, pelo conhecimento. Eu acho que pode sair com a certeza o uso, que eu acho que a senhora já tem, mas da sua importância para a gente, tá? Doutor Homero Medeiros, é muito bom te ouvir e constatar que tudo que a gente acompanha como consumidor vai muito além do que está em contato com o senhor, com o seu conteúdo. É muito bacana, eu recomendo a todo mundo entrar, porque vai sair renovado. Doutor Marcelo, muito bacana o jeito que o senhor fala, aborda, coloca a gente para pensar as questões sobre outra perspectiva. Eu espero vê-los aqui novamente em breve, né? Agradeço agora e já peço, né, à Defensora Pública Geral, doutora Firmiane Venâncio, a doutora Diana, diretora da SDEP, que proporcionem, como vem, com toda boa vontade e energia, para a gente fazer esse renovo, para a gente, um laboratório, exatamente, a gente precisa, porque a gente tem aí um nicho muito poderoso para trazer à tona a proteção dos direitos dos consumidores, incomodar mesmo sem medo, porque quem trabalha com o nosso público tem que ter coragem e tem que ter raça e força para chegar chegando, não importa o nome que deem a nós, né? Mas a gente tem que formar um sistema contra o sistema que está posto. Eu entendo dessa forma. E queria, por último, agradecer, né, a todos vocês, mas, sobretudo, fazer uma homenagem aqui, em nome de todos os colegas. Eu queria chamar aqui a doutora Berta. Berta, eu quero te dizer que hoje é um momento muito incrível. Eu falo como defensora pública, eu falo como pessoa, como mulher, como a sua presença inspira, né, a gente. Como, e aí uma homenagem que seus colegas fazem a você, né? A sua energia, o seu propósito, o modo suave como você lidera. A gente não sente você como uma chefe. A gente tem na especializada civil uma líder com doçura, com gentileza e, sobretudo, com muita inteligência emocional e técnica. Então, eu falo mesmo em nome de todos nós. Espero que o diálogo de ponta a ponta, da inicial, com Mônica, com Eliana, com Bianca, com Elaina, com a gente do Cível, com todos, se estabeleça com profundidade, com harmonia, para fazer uma melhor entrega. Então, eu peço licenças para homenageá-la, porque para a gente não foi apenas um dia, foi um momento estupendo. Então, eu queria que você viesse aqui para eu te abraçar em nome de todos nós e dizer como que você faz diferença todos os dias. Obrigada a todo mundo. O evento foi incrível, foi maravilhoso. Estou muito feliz mesmo. E que esse seja o primeiro de muitos ainda. Obrigada, gente. Obrigada. Estou sem palavras aqui, eu estou emocionada. Bom final de semana a todos, que os senhores retornem às suas casas com a certeza que mudaram nossas perspectivas. Obrigada.